Estamos de volta com mais um bloco do programa Ponto Final e hoje nós estamos falando sobre os desafios da igreja na sociedade atual. Carlos, falar um pouquinho, voltar aqui ao tema do Vaticano. Uma das coisas que agora, os desafios que o Papa Francisco está enfrentando agora é a questão da pedofilia na igreja. O escândalo dos padres pedófilos causou aí um enorme estrago à imagem da igreja nos últimos anos. Eu queria saber de você o seguinte: que medidas foram tomadas pelas autoridades eclesiásticas para combater esses abusos? Qual a situação do Brasil em relação a essa questão da pedofilia na igreja? Bom, o que a gente tem, porque isso é uma questão muito interna da igreja, a gente vê quando essas coisas vazam para a imprensa. Mas é importante a gente destacar que isso é quase que imperdoável. Quase que imperdoável que eu digo, porque todo mundo tem o direito de arrepender do seu pecado e ter o perdão dele. Então, quem tem essa condição de perceber no seu exame de consciência que errou, enfim, e pede perdão a Deus, está perdoado e vai em frente. O passado tem que ficar no passado. Agora, voltando à questão meio objetiva, que eu não estou querendo, vamos dizer assim, minimizá-la, isso é um crime e isso precisa ser entregue às autoridades públicas, E a igreja, ela tem a obrigação não só de analisar esses casos sob o prisma da condição psicológica, etc., e, como o Papa está fazendo, percebendo esses casos que são exatamente de depravação, e ele expulsa, tira de ordem e entrega às autoridades policiais e à justiça. Você acha que essa é a postura correta? Porque não é exatamente o que vinha sendo feito. Exatamente, porque inclusive não se tinha esse conhecimento pleno, e agora precisa também ser dito o seguinte: é a parte mínima do clero. Entendeu? Esses casos não chegam a 1%. Tem mais pedófilo professor de educação física nos Estados Unidos, vamos chamar assim para ninguém tratar aqui do Brasil, achar que todo mundo no Brasil, do que padres. Mas acaba sendo o que chama atenção. Lógico, mas a Igreja Católica sempre foi alvo, e ela vai ser alvo, e por isso precisa ter muito cuidado de tudo aquilo que faz. Agora, essa questão objetiva, para não deixar qualquer dúvida aos telespectadores, é a seguinte: suspensão de ordem e processo criminal. Ponto. Tem algum desvio, tem problema? Vá se tratar e responda da mesma maneira. Agora, jamais permanecer com ordenação plena no clero, sem afastar, sem nada. E muito menos acobertar. Exatamente, mas nesse sentido, só permanece porque está acobertado. Uma outra questão polêmica, que continua sendo muito polêmica, é a questão do aborto. A igreja sempre defendeu a vida humana, desde a concepção. Entretanto, hoje o governo ele tenta mudar, o governo aí, com partidos da base, ele defende o aborto. A posição católica, você acha que algum dia vai mudar sobre esse tema? Isso é inegociável. A vida é um chamado, é um dom de Deus. Deus não pode negar isso. Ninguém se auto-reproduz. Nós não somos uma espécie que vai eclodindo. Nós temos um rito natural, que vamos chamar assim, de existência entre o homem e a mulher, dentro da condição sacramental do casamento e do amor comum entre eles, e esse amor de comunhão gera os filhos. Então, jamais é impensável, em qualquer situação, se pregar o aborto como alguma solução. O aborto é uma grande agressão e um crime covarde, porque aquele que está no seio materno, que não cometeu absolutamente nenhum crime, ele não tem nem possibilidade de defesa. Então não vivemos num Estado democrático de direito. E outra coisa, nenhum de nós é dono do outro, então não existe mais escravidão. Então, mesmo que você seja pai ou mãe do seu filho, você não é dono dele. Você tem limites, inclusive, de sua intervenção física, por exemplo, de castigo diante deles. Então, o aborto é impensável, é a desumanização da vida e a própria sua desacralização. Então, essa é a realidade. Agora, isso não quer dizer também, rapidamente, que é uma questão de ordem religiosa. Basta ser uma pessoa razoavelmente de bom senso e seriedade, perceber que a vida humana do outro não está à disposição dela para fazer qualquer coisa. Ainda mais em certas situações irresponsáveis. Que, por exemplo, às vezes a menina engravidou,
né, por uma relação antecipada que não podia ter, o rapaz é imaturo, ela não. Quem vai pagar vai ser a criança, então, que foi fruto do erro dos dois. Então, quer dizer, ela não deve ser preservada, e essa relação é fortuita. Então, na verdade, é chamar a atenção que a relação das pessoas não pode ser dessa forma degenerativa, né, de costumes que nós estamos assistindo, patrocinado por esse governo petista, né, que trata há muito tempo a vida de forma relativizada. É só você ver a legião de escravos que eles fazem através do Bolsa Família. Pessoa dizendo hoje o limite da pobreza no Brasil é R$70. E você contar isso com 22 dias úteis no mês, R$3,20 por dia. Pergunta a qualquer um de nós aqui se a gente consegue viver com R$3,20 por dia. A questão do PT, aí já é um outro aborto, um aborto político, né, que eles estão fazendo nesse país aí. É uma outra questão que nem vale a pena a gente entrar agora. Não, e precisamos nominar, porque esse partido, ele teve apoio e ingressou na vida, vamos chamar social, com o patrocínio de muitos sacerdotes, né? E esse erro eu espero que eles já tenham confessado e se arrependido há muito tempo. Numa época em que o PT representava pelo menos outros valores que ele deixou de lado quando se tornou a situação, né? Olha só, isso eu tenho uma experiência muito grande. O PT nunca teve esses valores. O PT nunca teve esses valores. Ele sempre foi um partido dissimulado e a gente está vendo isso agora. Era assumir o poder, né, para promover exatamente o que a gente está assistindo no Brasil, essa corrupção profunda e esse desmando moral. Já vi que vamos ter tema para outro programa depois desse aqui. Vamos voltar aqui aos temas polêmicos aqui relacionados à igreja. Falamos sobre aborto, né? Falamos sobre a questão da pedofilia na igreja. Um outro tema que a gente não pode deixar de falar é a questão do casamento homossexual, do casamento gay. Né? Esse é um tema que vem sendo muito debatido. Né, vários setores da imprensa vêm aí publicando matérias de que o Papa Francisco estaria, de certa forma, tendo uma opinião um pouco mais liberal, que ele falou que não pode condenar, né, as pessoas que são gays. O que você acha em relação a essa questão do casamento gay do ponto de vista da Igreja Católica? Não, é uma relação totalmente desordenada. Isso é ponto pacífico. Ela é antinatural, porque é só a gente perceber, se você jogar uma semente na terra, o que acontece? Se fecunda, cresce. Se você juntar duas pessoas do mesmo sexo, o que elas podem produzir? Mas não pode haver ali um amor entre essas duas pessoas? É uma amizade, uma relação que se possa. Mas a relação profunda de amor de casal, ela tem não só o outro objetivo, né, que é esse do crescimento, do mandato do crescimento, da sua condição de formação familiar. A família é a base da sociedade. A família não pode ser entendida apenas como uma organização, eu diria, social. Ela não é. Ela é muito